Este foi o Som do Brasil de hoje, na manhã da Universitária. Produzido por Fabiana Carvalho, Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau. O Som do Brasil. 10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. No fim de ano da Universitária, a gente convida você para uma viagem deliciosa em mais uma série especial apresentada pelo biógrafo Rui Castro. Saudades do século XX traz em 8 episódios pequenas biografias embaladas por canções inesquecíveis. Comece a acompanhar nesta segunda, na estreia, a vida e a obra de Billie Holiday, a partir das 8 da noite, aqui na Universitária. And that's one thing you're learning. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Também pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e começa agora, ao vivo, o Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. A gente está iniciando a última semana da nossa 4ª temporada. Durante essa semana, de segunda a sexta-feira, a gente vai fazer um balanço geral sobre várias questões de interesse nacional que estiveram em debate ao longo deste ano. E no programa de hoje a gente quer saber o que vamos perder com a reforma da Previdência. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a aprovação imediata da reforma, adotando idade mínima para homens e mulheres e equiparação dos dois regimes, do regime geral e próprio. Depois, pretende alterar o modelo atual, em que os ativos contribuem para a previdência dos aposentados, por um modelo de capitalização semelhante ao que aconteceu na ditadura militar chilena na década de 80, em que cada um contribui individualmente numa poupança geralmente gerida por empresas privadas. É importante destacar que, atualmente, por conta dessas distorções ocorridas na previdência no regime militar no Chile, perto de 80% das aposentadorias estão abaixo do salário mínimo e 44% dos aposentados chilenos estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Para falar sobre previdência aqui no Brasil, eu tenho o prazer de conversar hoje com o doutor em ciência política, economista, Pedro Lapa. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes. Bem-vindo novamente aqui ao Fora da Curva. Eu que agradeço o convite. Daqui a pouco está chegando também a pesquisadora e feminista Verônica Ferreira, que é doutora em serviço social e é integrante do SOS Corpo. Pedro, tendo em vista esse cenário brasileiro atual, o cenário político, cenário econômico, cenário social, como é que você pode nos esclarecer sobre quem é que vai ser beneficiado com essa provável reforma da Previdência? Quem se beneficia? Os trabalhadores vão sair beneficiados? Quem é, finalmente, que precisa dessa reforma da Previdência? Eu acho que o primeiro esclarecimento é sobre o perfil da classe trabalhadora brasileira, não é? Somos cerca de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, não é? E a Previdência, ela não é algo isolado. A Previdência é parte, não é, de um projeto de proteção social, não é? Quando a gente fala em Previdência, a gente não pode esquecer, não é, de todos os mecanismos, de todas as ferramentas, não é, que estavam ao alcance, não é,
do trabalhador e que gradativamente vem se perdendo e que nesse momento, não é, passa por essa ameaça da mais absoluta ruptura, né? Então, acho que o ouvinte deve considerar que 2 grandes braços do Estado, não é, se voltam para o trabalhador, não é? O SUS e o SUAS, não é? A Previdência está nesse, não é, nesse conjunto chamado, não é, Sistema Único de Assistência Social, não é? Eu acho que esse é um elemento central, não é? O outro elemento central é a que título está se propondo essa reforma, não é? O que está por trás da reforma na perspectiva neoliberal não tem dinheiro, não é? Alguns chegam a dizer a democracia não cabe, não é, no orçamento, não é? A assistência social não cabe no orçamento. Aí é bom o ouvinte, não é, se lembrar, não é, que tem uma estrutura de financiamento desse sistema, não é? Parte é paga pelo próprio trabalhador e trabalhadora mensalmente, não é? Parte é paga, não é, pelo empresário, e aí ele paga de uma maneira indireta, porque ele descarrega esse custo no preço do produto, portanto não é ele que paga, não é? E parte é paga pelo Estado, não é? E foram criados mecanismos como o COFINS, não é? Especificamente com essa destinação. Então, o sistema de previdência e assistência social brasileiro tem fontes claras de financiamento, não é? Então, não é por déficit. Agora. E tem devedores claros também, né, Pedro? Pois é. Então, assim, uma terceira consideração em relação a essa pergunta que você fez, Adriana, o que a gente precisa perceber é que a Previdência já foi atacada durante o golpe de 2016 a 2018. De que maneira? De 2 maneiras principais. Na medida que o golpe promoveu o desemprego, então ele tirou da Previdência a arrecadação, porque ele tirou o trabalhador do mercado de trabalho. A informalidade vai trazer, obviamente, menos receita, né? Isso, não é? E a informalidade é recorde, não é? Em 2015, 50% dos trabalhadores tinham carteira assinada. Agora, apenas 30%. Depois da reforma. Depois do golpe. Depois do golpe e também com a reforma, né? Na sequência. Então, assim, o governo, esse governo neoliberal renuncia a utilizar os recursos previstos para a Previdência, não é? Exclui o trabalhador do mercado de trabalho, não é? E da proteção da carteira assinada, não é? E o empresário, não é? Arrecada e não transfere, não é? Então, assim, aquilo que era uma estrutura perfeita em termos de financiamento, não é? Se tornou uma estrutura absolutamente imperfeita, não é? E agora o trabalhador é convidado, não é? A pagar por um déficit que não foi ele que construiu. E esse déficit existe mesmo? Em que termos existe esse déficit, se é que existe? Nesse momento, eu creio que sim, não é? Porque a taxa de desemprego é muito grande, não é? Pelos dados do IBGE, não é? Estamos, não é? Num patamar próximo de 15%. Então isso significa o quê? Isso significa pelo menos 20 milhões, pelo menos 15 milhões de trabalhadores sem contribuir, não é? Se você considerar os que têm carteira assinada, são mais, não é? Dezenas de milhões sem contribuir. Então, isso faz falta no orçamento, não é? Quando você promove desemprego e quando você promove emprego informal, você desmonta a Previdência. Então, o governo é diretamente responsável por um déficit que existe, não é? E como também é responsável de descumprir a Constituição na medida em que pega o dinheiro do COFINS para pagar juros e não para poder alocar no orçamento próprio da Previdência. E alimentar a própria Previdência e reduzir, obviamente, esse déficit, né? Pedro, nesses termos em que o futuro ministro, né, da Economia e da Fazenda, o Paulo Guedes, ele pretende implementar no Brasil, né? Muito inspirado também nesse modelo chileno, né? Eu sei que é difícil fazer previsão, ainda mais no final de ano, ainda mais a gente
tendo notícias do que vai acontecer e depois voltam atrás, não vai. Mas pensando nesse cenário e pensando nessas declarações de Paulo Guedes já frequentes, né? De que o modelo chileno é um modelo a ser pensado aqui no Brasil. Que consequências a gente poderia aventar para o nosso sistema previdenciário? Veja, mais uma vez pensando no perfil da classe trabalhadora. 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. São 100 milhões ativos e inativos? Não, ativos 100 milhões em idade de trabalhar. Idade de trabalhar, certo. Né? A população economicamente ativa. Né? E eu estou arredondando, é um pouco mais. Né? Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. 92%, né, dos trabalhadores empregados, esse é um dado do pesquisador Márcio Postman, que se refere ao período 2013 e 2014, não é? Recebiam até um salário mínimo e meio. Então, nós temos uma classe trabalhadora pobre, não é? 92% 92%. De toda dessa totalidade. Dessa totalidade. Né? Esse é o rendimento médio do trabalho, não é? Da classe trabalhadora. Então, é uma pirâmide com a base imensa. Né? Aí o que é que... Bom, abaixo dessa situação de uma renda média, a gente tem o quê? O conjunto das populações consideradas vulneráveis. Não é? É quem está abaixo da linha da pobreza, são os idosos, são as crianças com, não é? Com deficiência, são os trabalhadores adultos, não é? Com alguma mutilação e sem cobertura porque não tinham vínculo. Os trabalhadores com a informais entram também nessa conta. Então a Previdência ela tem que ser reconhecida como uma política pública de assistência aos menos favorecidos, não é? Então, assim, a sociedade tem que fazer uma escolha, não é? Ela vai querer soluções de mercado ou ela vai querer soluções humanas? De sociedade, né? Não é? Que sociedade é essa, não é? Se eu não tenho trabalho, se eu não tenho assistência, eu sou o quê? Eu sou um candidato, não é? À mais absoluta miséria humana, não é? Eu sou o candidato a fazer parte, não é? De um imenso contingente de excluídos, não é? Eu acho que essa é outra questão, não é? Agora, a mim me parece que o sistema financeiro quer uma nova fronteira financeira. Não é? Explica melhor, Pedro. Do mesmo jeito que, por exemplo, o agronegócio, não é? Agora tem no oeste da Bahia, oeste do Piauí, né? Chamado Matopiba, não é? A mais nova fronteira da expansão da produção de soja, algodão e milho, não é? O sistema financeiro precisa, não é, de um território, não é, para poder, quer dizer, precisa, não é? Vai em busca de um território onde ele venda, onde ele tenha um mercado para vender um produto que é a previdência privada. Então, estão encontrando aí um filão, exatamente, né? De atuação. Estão moldando, não é, um produto, não é, e desenhando um mercado. Não é? Então, não se trata de uma necessidade social, se trata de uma necessidade do capital. E aí, encontrando esse filão, a gente fica tentando também imaginar, né? E fazer essa comparação que está sendo feita com o Chile, né? No Chile, como a gente falou no início, os trabalhadores que se aposentaram estão vivendo situação, muitos de miséria, né? Abaixo da linha da pobreza, porque o Estado, digamos assim, à época, tirou a sua participação, né? Ou pelo menos reduziu drasticamente sua participação na Previdência, né? Isso funcionaria aqui no Brasil de que forma? Como é que funcionaria essa nova Previdência aos moldes do que está sendo aventado aí pelo Paulo Guedes? A pessoa contribui individualmente para uma poupança, é isso? Veja, em teoria, não é? O que é que você tem, não é? Você tem uma nova modalidade de poupança, não é? A poupança é um produto, não é, milenar, não é? As famílias fazem um esforço, não é, de que sobre alguma coisa no orçamento
olhando para o futuro. Não é? Aqui não é compulsório, né? Não é compulsório, é uma coisa, não é? Que não precisa ser todo mês. Quando dá, né? Se acomoda ao modo de vida, né, das famílias, não é? E, inclusive, não é uma coisa de alta rentabilidade. Sim, é verdade. É um produto que deve hoje estar rendendo cerca de 3%, não é? Ao ano. Rentabilidade baixa, né? É muito baixa, não é? Aí, o que é que acontece? O que é que acontece com a Previdência, né? A Previdência a Previdência privada, ela chega, o banco chega, né, para o cliente e diz: olha, pelas regras atuais, se você for se aposentar, não é? Pelo INSS, você vai ter um teto de R$5.000. Isso, por exemplo, pegou os professores da universidade. Isso, não é? exatamente. Os contratos antigos, o professor era uma categoria que, por ser considerada estratégica, não é? O professor e a professora, não é? Faziam jus ao salário integral. Na aposentadoria. Aposentadoria integral, não é? Tudo bom? Agora, não é? Ele está sujeito ao teto. Então, o professor, o policial e outras categorias, não é? São candidatos naturais, não é? Aí em busca de uma solução, não é? Que lhe garanta uma aposentadoria complementar. Sim. Então, esse é um produto, vamos dizer assim, natural, porque R$5.000 significa uma queda de renda, mas com R$5.000 é possível ter uma vida digna, né? Agora, como falar em previdência privada com a maior parte dos trabalhadores que não fecham a conta? Sim. Não fecham a conta porque com R$1.000, R$1.500, não é? Você não assegura, não é? A vida digna, não é? Para você e para os seus dependentes. Sem dúvida. Não é? Inclusive, até porque por conta da reforma, tem gente no Brasil recebendo menos que um salário mínimo, mesmo dentro do mercado formal, Pois né? então... Chegou uma pergunta aqui, mas antes eu queria anunciar a chegada de Verônica Ferreira, do SOS Corpo, feminista, doutora em serviço social. Bom dia, Verônica. Bom dia, desculpem o atraso, o trânsito tá difícil. O Recife não ajudou a sua chegada hoje, mas seja bem-vinda. Muito obrigada. Já estão chegando perguntas, obviamente é um tema que mexe com a vida de todo mundo, né? Literalmente todo mundo. Pedro, chegou uma pergunta aqui de Cleocirne, ela diz o seguinte: independentemente de contribuir ou não, a gente se aposenta com 65 anos, no caso da mulher, com a nova proposta. Veja, a gente está, pelo visto, a gente está dando um salto no escuro, não é? Os sinais, não é, que o governo eleito, não é, está dando, não é de extinção, não é, do SUAS, não é, zero de proteção, não é? As soluções são todas individuais, não é? O se vire. Se vire, não é? E aí talvez voltando à figura de um governador indicado aqui para Pernambuco, que tinha uma frase que ficou muito conhecida: quem não pode viver morre, não é? Essa é a frase Era de quem? Agamenon Magalhães, interventou aqui. Então o fantasma de Agamenon Magalhães está voltando não só para Pernambuco, está voltando para o Brasil como um todo. Verônica, a gente estava discutindo, né, obviamente, a Previdência, quem perde e quem lucra com a Previdência, né? Do teu ponto de vista, dos teus estudos, das tuas pesquisas, né? Você vem se dedicando a estudar a Previdência, destacadamente em relação a alguns setores, né? Isso, as da mulheres, sociedade, das mulheres. Quem é que vai se prejudicar com essa reforma? Olha, como o Pedro já colocou, acho que toda a classe trabalhadora se prejudica, mas se prejudica mais a classe trabalhadora mais vulnerável, que é a maioria, né? Pedro já falou. A maioria das pessoas que trabalham no Brasil trabalham na informalidade, trabalham em situação de precarização, ganham até um salário ou 2 salários mínimos. Ou até menos, né, agora? Ou até menos, né? E essa é a situação majoritariamente. Agora, com a reforma trabalhista, como vocês já discutiram aqui, eu vim assistindo para me situar. Agora, com a reforma trabalhista, essa situação vai aumentar exponencialmente, né? O número de pessoas mais precárias que vão estar vivendo da viração, né, do se vire na informalidade só tende a aumentar. E essa é a situação, sobretudo, das mulheres. As mulheres já são a maioria hoje em situação de formalidade. As mulheres já são a maioria hoje que não contribui para a Previdência Social. São 33 milhões de mulheres que trabalham, mas não têm capacidade contributiva. Sim. E que também não teriam capacidade para
para contribuir nessa poupança previdência, né? De forma alguma, porque a tendência do sistema de fundo, né, que é a proposta de capitalização, que é a proposta da reforma, ela é uma proposta que, em geral, eleva os patamares e reduz aquilo que você vai ter no futuro, como vocês já colocaram aqui. Eleva o valor da contribuição, Exatamente, gradativamente, porque isso deixa de ser regulado, né? Se perde a regulamentação fica nas mãos do mercado e você, no futuro, vai ter uma situação de ter muito menos renda do que aquilo que você tinha quando estava trabalhando. Que é o que ocorreu e ocorre no Chile, né, agora. O que já acontece hoje? Hoje a gente já tem uma situação de muita desproteção social, porque a maioria das mulheres, né, e da população negra, da classe trabalhadora brasileira, elas são a maioria, e a população negra já não tem capacidade contributiva, porque ganham pouco, porque a Previdência depende da contribuição, então a reforma só vai piorar essa situação. Ao invés de enfrentar a desproteção, vai gerar mais desproteção, no presente e no futuro. Porque a gente também pensa a Previdência Social muito na aposentadoria, mas lá a Previdência também nos protege. Sim. É proteção social ao trabalho. Se você é uma trabalhadora informal e você é atropelada, empurrando um carrinho na rua, você não vai ter direito a um auxílio doença para poder enfrentar aquele período difícil. Então, já é uma situação muito injusta no presente. Para a gente ter uma ideia do que é desproteção hoje, somente 55% das mulheres que estão contribuindo, quer dizer, elas estão inscritas como contribuinte. A rigor, você olha, essas mulheres estão inscritas no INSS, estão contribuindo. Elas, só 55% delas, esses são dados do DIEESE, bem recentes, em 2016, conseguem manter as 12 contribuições do ano. Quer dizer, você tem pouco grande mais da metade, né? Pouco mais da metade. Você tem 33 milhões de mulheres que trabalham, mas não contribuem. Daqueles milhões que contribuem, metade não consegue garantir todas as contribuições. Então, a situação hoje já é uma situação muito ruim para as mulheres se manterem, e sobretudo as mulheres negras, protegidas socialmente. Com essa reforma trabalhista, a situação vai piorar, e com a reforma da Previdência, a situação vai ser realmente de vida ou morte. Na verdade, a gente vai ter uma população trabalhadora entregue a si mesma, precisando viver da ajuda das pessoas, quer dizer, quando ninguém mais pode também estar numa situação ruim. E a pergunta que a ouvinte fez é muito importante, porque se bem hoje se garante a aposentadoria depois com 15 anos de contribuição e a idade mínima, não é? Aposentadoria integral. Sim. Com a reforma, você pode se aposentar com 65 anos, mas você não tem aposentadoria integral. Você vai ter um proporcional. Vai ser pior do que o fator você tem que ter a idade mínima. Você tem que ter idade mínima e no projeto original do golpe, 40 anos em média de contribuição. Que torna inviável, né, minha gente? Impossível. A classe trabalhadora hoje brasileira não tem esse período de carteira assinada contribuindo para a Previdência. Já não tem. Sim. Metade que tem não contribui. Sim. Então, já é assim, né? irreal. Na verdade, vai ser a destruição da possibilidade da maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras serem protegidas socialmente. Vai ser o cada um por si. E a gente não pode aceitar isso. O ouvinte Cleocine está agradecendo a vocês dois. Ana, obrigada pela resposta. Apesar da tristeza, né, da dúvida, o se vire vai ser bronca, né? E já está sendo, já né? Está sendo, em muita medida, já. né? Outra questão que chegou aqui, a reforma da Previdência em acontecendo, né, em se tornando realidade este ano, o seu é esse aqui. A reforma, ela vai atingir a todos indiscriminadamente, homens e mulheres. Ela é retroativa ou não? São dúvidas que estão chegando aqui dos nossos ouvintes. Quem já se aposentou vai ser atingido também? De alguma forma? Em tese, quem já tem o direito adquirido não pode ser atingido. Mas nada hoje está garantido no nosso país, né? A Constituição está sendo completamente vilipendiada, então não dá para responder essa pergunta com segurança. A rigor, essa reforma seria inconstitucional, como era a reforma trabalhista. No entanto, a reforma trabalhista foi aprovada, né? Então, a gente está numa situação desde o golpe, como já foi colocado aqui no início do programa, de uma série de violações do que está escrito na Constituição. Então, estamos realmente num terreno muito... O próprio golpe foi uma violação da Constituição. Então, quem viola a Constituição para entrar no poder, segue violando a Constituição para garantir o seu programa, né? De distribuição de direitos. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que a reforma atinge toda a classe trabalhadora, mas, evidentemente, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, são as mulheres que estão na informalidade, é a população negra que já está na viração, são os jovens que hoje, imagina, hoje a gente tem uma situação
de uma grande quantidade de jovens aqui em Pernambuco, esse dado é gritante, que nem estudam nem trabalham. Então, o acesso da juventude ao mercado de trabalho é muito difícil. Então, imagino que é alguém que hoje tem 23, 24 anos, pensar Contribui o seu 40. futuro, que já não contribui, como é que vai contribuir 40 num mercado completamente informal, precário, sem nenhuma garantia. Hoje todo mundo tem que ser pessoa jurídica, não é? E garantir seu próprio direito. Então, essa situação vai atingir todos e todas, mas para quem já está numa situação precária, a situação vai realmente ser de institucionalizar a desproteção social absoluta. Aumentar ainda mais a desigualdade, né? Gente, existe algum modelo de previdência que vocês vêm estudando, observando, que tem funcionado em outros países? Sim, a gente tem experiências muito importantes, né? Experiências, evidentemente, em outros contextos do mercado de trabalho. Porque se a gente for pegar a experiência dos países nórdicos da Europa, você tem um sistema de proteção social integral, né? Integral. E você tem uma situação no mercado de trabalho de pleno emprego, etc. Essa não é a situação do Brasil. O nosso sistema de proteção social, que inclui, como o Pedro já disse, saúde, previdência e assistência, ele se fez tomando por base a ideia de que, sobretudo a previdência, todo mundo trabalha, contribui e a partir da sua contribuição gera um sistema que ele é de solidariedade intergeracional. Quer dizer, quem está trabalhando hoje contribui para garantir a aposentadoria de quem já trabalhou. Um princípio absolutamente fundamental do que é uma sociedade humana, né? Então, isso é bem importante. O sistema de previdência é contributivo. Para ter acesso, você tem que contribuir. Isso dá um limite, né? Porque nem todo mundo... E aí entra o que já foi colocado aqui. A classe trabalhadora brasileira, historicamente, ela é uma classe trabalhadora que, pelo menos metade dela, está na informalidade, está na precariedade. Então, hoje, o nosso sistema de previdência, ele já não é capaz de garantir a proteção social para todo mundo que trabalha. Mas um sistema de previdência justo deve garantir proteção social para todo mundo que trabalha. A nossa Constituição, por isso, e a luta dos anos 80 lá do período constituinte, foi, primeiro, para manter saúde, previdência e assistência num único orçamento. É o orçamento da Seguridade Social. Portanto, é mentira dizer que a Previdência Social tem déficit. Mesmo que a gente tenha menos gente contribuindo, o orçamento é um só. Isso é um princípio importante. Nós poderíamos garantir proteção social, apesar da situação do mercado de trabalho, para todo mundo que trabalha, se o orçamento da Seguridade Social brasileira fosse respeitado. Não fosse desviado, Não né? fosse desviado para pagar os juros, como o Pedro já colocou, da dívida. São cerca de 40 bilhões todos os anos que saem da saúde, da previdência e da assistência para pagar juros da dívida pública. Sai diretamente dos cofres públicos para os bancos. Esse dinheiro dava para garantir previdência e saúde para muita gente. E se os devedores fossem cobrados também. Exatamente. Então, os grandes devedores. E os grandes devedores também é uma taxa, primeiro, de desoneração, que foi muito grande, isso afeta o orçamento da Previdência, uma taxa de sonegação muito alta e uma dimensão que a gente não consegue avançar no Brasil, que é taxar os mais ricos para financiar os direitos dos mais pobres. Esse é um princípio que era possível plenamente. Os movimentos sociais... a proposta agora justamente é o oposto, né? Justamente o oposto. É deixar cada pessoa por si mesma. Pedro, o que é necessário? Eu sei que é uma pergunta de $1 milhão, mas antes da gente terminar o primeiro bloco, o que a gente pode pensar como necessário para que o país tenha uma previdência que realmente beneficia não só a classe dos trabalhadores, mas seja uma previdência justa, né? Equânime, como vocês estavam falando, humana. É preciso muito? Não, eu acho que o sistema que aí está posto, não é? Pelo menos, eu tô me referindo ao de 2015, e aí a gente não deve esquecer que não só na Previdência, mas um conjunto de outros direitos, eles vêm gradativamente sendo retirados nos últimos anos, não é? O golpe e agora a eleição apontam na direção apenas de aprofundar e acelerar essas perdas, não é? Então, eu diria que a classe trabalhadora, não é, teve um momento encantado, não é, na Constituição de 88, não é? E a força, não é, do neoliberalismo, não é, vem impondo derrotas sucessivas, não é? E agora uma derrota profunda, não é? Agora, antes, não é, de tentar responder essa questão, Adriana, eu queria só me voltar à pergunta do telespectador, não é? Porque do ouvinte, não é? Porque eu acho que a razão de ser, não é, desse projeto
não é? É a comunicação popular, é a comunicação tratar daquilo que a imprensa, não é? Corporativa não trata. A pergunta, retroage? Eu disse, olha, tem uma forma muito simples de retroação. Você determina a revisão das aposentadorias por invalidez. Exatamente. E suspende. Já está acontecendo. Então, existe o risco de retroação? Existe. Para que o telespectador, a telespectadora que fez a pergunta, para você ter ideia, são 3 milhões de pessoas, não é, nessa situação. Que perderam os benefícios. Que estão assim, ou pelo menos temporariamente inválidos. Não é? Exatamente. Então não é pequeno o contingente, não é? O tamanho da proteção que é necessária, não é? E basta você substituir o médico por um tesoureiro que ele corta mesmo, não é? E a outra é se os aposentados estão a salvo, não é, dessa ganância. Eu entendo que também não é? Tem até uma brincadeira que diz que direito adquirido é tudo aquilo que você pode perder, não é? E no modelo que funciona esse judiciário, não é? Eu acho que o executivo está muito confortável, não é, de cometer a sua violência contra o trabalhador e ter, não é, o apoio do judiciário, que por sinal, não é, vive muito comodamente, tanto em termos de remuneração como de aposentadoria, não é? Sempre integral, né? Totalmente. Agora, e a outra questão, não é, que eu acho que a gente, e aí tentando responder a sua pergunta, qual é a solução, não é? Como preservar essa proteção? A gente não pode esquecer, não é, que somos o país mais desigual do mundo, não é? Então, numa ponta nós temos mais de 90% dos trabalhadores, não é, com remuneração média de até 1,5 salário. Mas a gente tem lá no topo dessa pirâmide, a gente tem, não é, uma pequena parcela da população, não é? A elite brasileira e uma parcela da classe média, que é vinculada a essa elite, que é muito bem remunerada, não é? Esse negócio da aposentadoria é para esse conjunto de pessoas uma coisa muito atrativa, não é? E aí é bom o ouvinte, não é, saber, não é? Por exemplo, se você vai num banco hoje, não é? E porque você tem uma reserva, e aí eu estou falando de alguém que ganha bem, que ganha 5 salários ou mais, não é? E aí o gerente vai lhe dizer, olha, você pode aplicar em CDB, você pode aplicar em letra hipotecária, mas hoje o melhor negócio é previdência privada. Então, previdência privada não está sendo vendida como previdência privada. Está sendo vendida como um papel, não é, para quem tem dinheiro ganhar mais dinheiro, não é? E por que está dando dinheiro? Porque esse dinheiro está sendo captado do trabalhador e lá na frente vai fazer falta. Não é? Mesmo trabalhador. Pro mesmo trabalhador, não é? Então, assim, eu diria que, então, o que é que resta? Não é? Resta uma escolha da sociedade no sentido de reconhecer que aos mais vulneráveis, não é? É preciso assegurar aquilo que é essencial, não é? Então, que sejam feitas modificações, mas que seja preservado o interesse da grande maioria, não é? E dos mais vulneráveis, não é? E isso é uma conta fácil, não é? Agora, o problema é que foi extinto o Ministério da Previdência e hoje ele está na mão do ministro da Fazenda. Então, que é o mais interessado nessa reforma. Pois é. Então, assim, enquanto prevalecer essa ideia, não é, de que o comando é do tesoureiro, não é, e não da sociedade, não é, a gente vai ter essa multiplicação de medidas em prejuízo da população, não é? A gente estava conversando, não é, antes de começar o programa. Isso não é novidade, não é? A história econômica, particularmente na história da Inglaterra, foi adotado algo parecido com o que está sendo feito com os brasileiros hoje. E tem um ano certo, 1823. Não é? Existia na Inglaterra uma lei que era chamada Lei dos Pobres, não é? Que o respeito, e veja que era uma lei liberal, não é? O respeito
aqueles, não é, que estavam passando pela transição de sair do campo e ir para a cidade, fez com que o governo, não é, montasse um sistema de proteção. De assistência. Não é? Aí, mesmo governo liberal. Pois bem, não é? Num determinado momento, não é? Com a vitória, não é? Da burguesia comercial, não é? Na disputa política que aconteceu naquele momento na Inglaterra, essa lei, de uma hora para outra, ela foi extinta sob o argumento de que um trabalhador com fome, ele trabalha mais, não é? E aceita, não é, qualquer condição coisa de trabalho. Então, o que está se fazendo no Brasil é uma repetição da história com um nível de brutalidade maior, não é? Porque passados 200 anos de capitalismo, não é? A gente tem o mesmo princípio, não é? Sendo colocado. Gente, a gente vai entrar num breve intervalo. Fora da Curva de hoje está discutindo previdência, conversando aqui com Pedro Lapa, economista, com Verônica Ferreira, doutora em serviço social, e a gente volta daqui a pouco na nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Ministério da Cultura e Prefeitura do Recife apresentam Baile do Menino Deus, o maior espetáculo do Natal. Há 15 anos encantando plateias no Recife. Praça do Marco Zero, dias 23, 24 e 25 de dezembro, às 20 horas. Música, teatro, dança e muita alegria. Baile do Menino Deus, nosso jeito de brincar o Natal. Grátis. Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal e Relicário Produções. Apoio: Universitária FM. No fim de ano da Universitária, a gente convida você para uma viagem deliciosa em mais uma série especial apresentada pelo biógrafo Rui Castro. Saudades do século XX traz em 8 episódios pequenas biografias embaladas por canções inesquecíveis. Comece a acompanhar nesta segunda, na estreia, a vida e a obra de Billie Holiday, a partir das 8 da noite, aqui na Universitária. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. Estabelecer uma conexão entre o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, assim, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo na sala de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Nesta segunda, dia 17, uma edição especial do Almoço Musical ao vivo, no fim de ano da Universitária FM. O pianista pernambucano Amaro Freitas, revelação do jazz brasileiro, apresenta o seu novo repertório ao vivo, direto do estúdio Transmídia da 99.9. Participe nesta segunda, dia 17, aqui na Universitária FM e no YouTube e Facebook 99 Universitária.
Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Vamos apresentar o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. A gente está ao vivo aqui no estúdio falando sobre reforma da Previdência. A gente conversa com a pesquisadora feminista Verônica Ferreira, integrante do SOS Corpo, e também com o doutor em Ciência Política e economista Pedro Lapa, e várias perguntas aqui de ouvintes. A gente estava conversando, né, no intervalo, são tantos assuntos que em uma hora a gente não consegue dar conta, mas a gente vai tentar, né? Verônica lembrava que a Previdência também é uma das principais, se não a principal política redistributiva, né? Uma política de redistribuição de renda no país. É isso, Verônica, explica como é que funciona isso. Isso mesmo, é muito importante para o ouvinte, para a ouvinte compreender isso. Se fala muito da importância do Bolsa Família para enfrentar a pobreza, e é super importante. O Bolsa Família foi e é uma política importantíssima para garantir condições mínimas de vida, para garantir o enfrentamento à miséria, o enfrentamento à pobreza, né, dignidade, inclusive dar limites à exploração do trabalho, porque isso é um efeito muito importante também do Bolsa Família. Muita gente que deixou de se submeter ao trabalho escravo porque passou a saber o valor do dinheiro. Então, isso também é a razão também de muita raiva de muitos setores do Bolsa Família. Agora, quem redistribui renda no Brasil, a principal política pública redistributiva, primeiro é a renda do trabalho, a valorização do salário mínimo, e depois é a Previdência Social. Por quê, Verônica? Porque a Previdência, ela garante, primeiro, um patamar de renda que é no mínimo um salário mínimo. Isso já tem um efeito do ponto de vista do enfrentamento da desigualdade muito grande. Depois, por sua lógica de financiamento, que apesar de injusta, porque ainda hoje a Previdência é financiada sobretudo pela própria classe trabalhadora, mas dentro da própria classe ela gera essa possibilidade de determinados setores terem acesso a uma renda mínima, que é o salário mínimo. E ela pode ser ainda mais redistributiva se ela for gerida pelos princípios constitucionais, que é taxar as grandes fortunas, né, aplicar as contribuições sociais para financiar a proteção social ao trabalho. Quem vai numa cidade do interior percebe a importância da Previdência Social, do que foi a conquista da Previdência Social, por exemplo, para os trabalhadores e trabalhadoras rurais do campo. Para as próprias pessoas, de uma maneira geral, que têm acesso à Previdência, a dinâmica das pequenas economias locais é sustentada pela renda de aposentados e aposentadas. O comércio local funciona famílias, assim, né? O comércio local, famílias são sustentadas pela renda de aposentados e aposentadas. E os efeitos nas condições de vida são muito mais estruturais do que efeitos de programas de transferência de renda. Então, ela é uma política que, quando você vê os dados, ela tira um número muito maior de pessoas da pobreza, reduz as faixas de desigualdade de renda, né, no país. Então, isso é muito importante. E tem uma coisa que eu acho que é sempre muito importante falar, que e sobretudo para as mulheres, o valor subjetivo, assim, de ter uma aposentadoria, né? O que a gente que trabalha no movimento, né, com mulheres, fazendo trabalho educativo com trabalhadoras, no movimento de mulheres, vê e sente a importância que é você chegar aos 55 ou aos 60 anos e ter a sua aposentadoria. O que aquilo representa de autonomia, de capacidade de decisão sobre sua vida, o que é a felicidade, né? Claro que dentro de limites, mas de ter a própria renda, de ter a própria voz. Sim, então, um mínimo de segurança, né? Um mínimo de segurança, uma mínima possibilidade de fazer... De sustentar, inclusive, sua própria velhice, porque tem muito mais gasto na velhice, né? Então, eu acho que essa reforma da Previdência, ela é muito perversa, porque ela também acaba com isso, sabe? Cria esse discurso da mídia corporativa de que as pessoas são privilegiadas. Isso, de que é um benefício, de que é um benefício, de que é insustentável. Não é insustentável. Todo mundo trabalha para sustentar. Poderia ser ainda mais sustentável se todas as fontes de financiamento fossem garantidas. É uma política pública justa e é uma política pública hoje que sustenta economias locais. Então, acabar com a Previdência Social e acabar, sobretudo, que esse é um objetivo grande do golpe, com o regime de segurado e segurada especial rural, vai ser um golpe extremo na situação de vida das pessoas que vivem nas pequenas cidades do interior. E a gente vai ver um crescimento grandioso da pobreza no campo e na cidade. Então, é realmente uma das coisas mais sérias que estão sendo colocadas aí, depois da reforma trabalhista, do contingenciamento do recurso, é a reforma da Previdência. Ela é perversa. Verônica, o ouvinte Marcos Aurélio está perguntando quem é a segunda entrevistada, quem é a entrevistada que chegou. Eu vou deixar você se apresentar de novo.
Quem és tu, Verônica? Eu peço desculpas de novo, eu me atrasei por conta do problema da imobilidade urbana, mas eu sou Verônica Ferreira, sou pesquisadora e educadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, e militante feminista do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Olha aí, Marcos Aurélio, respondido pela própria. Pedro, a gente também estava conversando no intervalo que Paulo Guedes tem uma relação, né? O futuro ministro da Fazenda, super-ministro, né? Da Fazenda, ele tem uma relação direta, né? Com o setor da Previdência. Que relação é essa, Pedro? A exemplo de Armínio Fraga, né? Esse senhor, a atividade dele é administrar fundos. Ele é um administrador de fundos, né? E Armínio Fraga, né, fez o que fez, né? E agora, né, um novo administrador de fundos aparece na cena, fazendo inclusive muito mais barulho. Mas aí o que é que tem conhecido dele, não é? Ele influiu, ele participou da administração da Previdência dos funcionários da Caixa e do Banco do Brasil. Acho que o ouvinte poderia perguntar a algum funcionário da Caixa porque o fundo de previdência dos funcionários da Caixa teve tanto problema, né, que os funcionários tiveram que se submeter a uma cota para poder cobrir o déficit. Isso é público, né? Isso é público, né? Alvo de matérias, inclusive na imprensa corporativa também. E também transitou pela administração de fundos, né, dos funcionários do Banco do Brasil, não é? Também com o mesmo problema, não é? Então, é um administrador que pega fundos, não é, de pensão, não é, e direciona para empresas que não dão resultado. Não é? E no caso dele é bem curioso porque ele destinou para uma empresa ligada à Globo, não é? E uma empresa falida, não é? Pelo que tem sido noticiado, não é? Então, assim, se ele continuar fazendo o que fez, não é, como um administrador privado, vai ser um desastre, não é? Não é só assim, vamos dizer assim, o modelo que ele defende que é ruim, não é? É a forma de conduzir também que é ruim. A gestão. Então, assim, para o ouvinte nordestino, não tem aquela brincadeira que diz assim, além de queda, coice. Então, a gente vai para uma orientação ruim, não é? Para um gestor ruim, não é? Ele, no mercado privado, ele não foi bem avaliado, não é? Imagine, não é? Ele detendo o poder de controlar, não é? Os fundos públicos, não é? E agora detendo o poder de controlar, né, os fundos da Previdência, não é? A previsão é desastrosa. Todos os brasileiros e brasileiras, né? Gente, o que é que nos resta? Eu sei que é difícil chegar a essa conclusão, mas o que é que a gente pode fazer? O presidente eleito já avisou que quer enviar a reforma previdenciária, que me parece ser uma grande bandeira, né? Foi bandeira de Temer e é a grande bandeira aí desse começo de governo. Ele quer enviar a reforma em blocos, né? Fatiada para o Congresso para ter maior chance de aprovação, né? Como é que entra a oposição a essas ideias, Verônica? Então, eu acho que nos resta lutar, não tem alternativa, né? A luta pela previdência pública universal é uma luta que vem desde os anos 70, os anos 80, os movimentos de mulheres trabalhadoras, tanto no campo como na cidade, o próprio movimento feminista tem nessa luta uma das suas principais bandeiras. Nós, em 2007, derrotamos uma proposta da reforma da Previdência, que queria mexer na aposentadoria rural, que queria ampliar também o tempo de contribuição, acabar com a diferença de 5 anos de idade entre homens e mulheres. Única medida que reconhece que nós mulheres trabalhamos muito mais dentro e fora de casa, portanto, temos o direito legítimo de nos aposentar antes. Então, já temos essa luta histórica e temos que persistir com essa luta. Eu acho que é muito importante que toda a população, primeiro, o ouvinte a ouvinte, possa se informar criticamente e não cair nesse engodo da proposta da reforma da Previdência. Quem vive na viração, quem vive na precariedade já sente e sabe que essa proposta da reforma vai piorar e muito as possibilidades de ter acesso à proteção social. E eu queria repetir, Previdência é proteção social ao trabalho. Deve garantir proteção social a todo mundo que trabalha. Então, a gente precisa de um sistema que possa garantir isso e não que
que amplie a situação de desproteção de quem já trabalha hoje. Então, acho que se informar criticamente, conversar com as pessoas, né, alertar a população é muito importante. A classe média também vale uma mensagem especial, porque a mídia corporativa também faz muita propaganda de que a melhor coisa hoje é ser investidor do mercado financeiro. Então, muita gente da classe média se engana por isso e acha bacana que vai lá no banco e transforma sua poupança, né, o seu fundo do trabalho em um ativo do mercado financeiro. Os bancos hoje já vivem disso. Os bancos hoje prestam muito menos serviço a gente, sobretudo os bancos privados, e querem ser como que são grandes mercados de varejo financeiro. Ficam lhe vendendo um CDB, qualquer coisa de investimento, um título de capitalização. Você vai num banco hoje para comprar ativo financeiro. E acho que isso muitas vezes engana muito a classe média, que tem essa ilusão de que se vê rica, né? Que se vê rica, que quer ser um pouco como a elite, sem ser, e aí quer se tornar uma investidora, fazer um fundo, fazer uma previdência privada, às vezes vê isso como um critério de distinção em relação aos demais trabalhadores, quando na verdade está todo mundo no mesmo barco, embora a situação de um seja melhor do que de outros. Então, é um engodo e a gente precisa enfrentar isso. Terceiro, desfazer os mitos. E eu acho que entra aí muito fortemente o papel da mídia, dos movimentos sociais, da mídia engajada, como é o programa Fora da Curva. Primeiro, que a gente já falou aqui, não tem déficit da Previdência. Se eles estão interessados em reformar a Previdência, é porque a Previdência tem muito recurso. E esses recursos vão sendo drenados dia a dia para os bancos. Então, na verdade, o que eles querem é tomar aquilo que é nosso. Institucionalizar o que já é feito, de certa forma, né? Institucionalizar o que já é feito, de certa forma. Então, não tem déficit. O que a gente precisa é garantir justamente os direitos que já estão na Constituição. E lutar organizadamente. A gente precisa ir para a rua, a gente precisa se informar das lutas que vão ser muitas para enfrentar essa reforma, que vai ser fatiada para tentar nos desmobilizar, porque a gente conseguiu, no ano passado e esse ano, uma força de mobilização para não deixar o projeto do Temer passar. É importante que a gente não esqueça disso, porque a gente não pode esquecer da força que a gente tem. Então, a gente já conseguiu uma vitória nesse período pela resistência e vamos ter que nos manter em resistência agora mais que nunca, porque fatiar o bolo é uma forma de tentar nos dividir, de tentar nos enganar e nos desmobilizar. Então, eu acho que é manter a luta contra a reforma da Previdência e manter a luta também pelos direitos que já estão aí sendo no dia a dia vilipendiados. Como o Pedro falou, hoje, quem vai passar por uma perícia do INSS sabe que é um martírio. Porque quem está numa situação de doença ou sofreu algum acidente de trabalho é visto muitas vezes sob suspeita. Pelos peritos do INSS, que também foram sendo trabalhados para serem investigadores e não para assegurarem um direito que é do trabalhador e da trabalhadora. Então, tem também aí uma grande briga a ser feita para que os direitos sejam garantidos na institucionalidade também, né? Dentro da própria Previdência Pública hoje, tem setores muito organizados, batalhando para garantir direitos lá dentro, enquanto tem outros setores conservadores querendo instituir essa lógica de que você é um gasto e não um cidadão e uma cidadã. Então, ninguém é gasto. A gente é cidadão, a gente é cidadã, a gente tem direitos e não podemos deixar que essa regra da suspeição e do martírio também se institua para retirar direitos. E no caso da aposentadoria por invalidez, isso já está acontecendo. Então, essa é outra luta. São muitas e vamos juntos. Sim, até porque a Previdência é uma resposta ao trabalho, né? Exatamente. Não é uma benesse, não é uma ajuda. Não é uma ajuda. Pedro, tendo em vista, né, que a Argentina aprovou sua reforma de Previdência, o Chile, né, tem sua Previdência administrada por um modelo misto, né, que é público e privado, a gente pode afirmar, isso é uma pergunta dos nossos estudantes aqui, a gente pode afirmar que existe uma agenda de reformas da Previdência na América do Sul? Estamos alinhados nessa onda de reforma previdenciária aqui no Cone Sul? Eu defendo a tese de que existe um movimento que são ondas, não é? De onde parte, não é, tudo isso que a gente está passando? Isso parte de 1971, não é? Quando os Estados Unidos criam um elemento novo
que ele sai unilateralmente de um acordo, não é, do câmbio fixo para o câmbio variável, não é? Então, essa é a primeira modificação, não é? Ele institui, vamos dizer assim, a instabilidade, não é? E na instabilidade, não é? Na crise, na instabilidade que o capital financeiro constrói, vamos dizer assim, as suas melhores opções, não é? Então, a década de 70, não é? Isso aconteceu mais especialmente nos Estados Unidos. Esse movimento, não é assim, do predomínio do capital financeiro, não é? E da busca dele pelas soluções financeiras, né? E não das soluções produtivas, ele se expande para a Europa, não é? Aí, nesse sentido, a pergunta procede, não é? Que agora ele invade, não é, um outro território, que é o território da América Latina, não é? Na América Latina, eu diria assim que o apetite no começo foi para um mercado que é o mercado formado pela dívida pública, né? E aí é uma relação direta do capital financeiro com o Estado, não é? E para vocês terem ideia, o governo brasileiro, não é devedor de cerca de 5 trilhões de reais, não é? Então, as grandes corporações, as grandes riquezas olham para o Brasil, aí olharam primeiro para o Estado. Disse, vamos tomar, não é? A maior parte, o que for possível dos fundos públicos. Como? Via título público, não é? Aí esse mecanismo bateu no teto. Não tem mais de onde tirar. Agora só que a liquidez continua crescendo, não é? Então, aonde é que eu vou ganhar, não é? Um movimento principal é esse da Previdência, não é? Que está acoplado com o movimento da reforma trabalhista. Você tira todos os direitos, não é? E aí, vamos dizer assim, é como se, eu vou usar a linguagem do interior, você bota a classe trabalhadora num brete, assim, num funil, não é? E vai tangendo, não é? Você só passa pelo funil se você tiver uma previdência privada. Então, no limite, o que é que você está fazendo? Não é? Você está tentando se apropriar, não é, da capacidade de poupança de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Vão ser 100? Não, pelo que a gente já viu, não é? Porque a maior parte dos trabalhadores são pobres, não é? A maior parte dos trabalhadores são informais, a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras, não é? Ou uma parcela muito grande são desempregados, mas eles, não é? Ele disse assim, bom, vamos dizer assim, esse plantel aqui é meu, não é? Agora eu vou montar uma operação para tirar o que for possível pela via da Previdência, não é? Então, assim, é um movimento de predação mesmo. É o novo ouro e a nova madeira, né? Isso, exatamente. É o novo servo. O novo servo, exatamente. Eu vou chamar a nossa repórter Nath Sonati. Bom dia, Nath. Bom dia. Tem 2 recados aqui pra gente, é isso? Vamos lá. Então, hoje acontece uma exibição especial do filme Bora Ocupar, no Cinema São Luís, às 7h30, 19h30. O documentário registra as ocupações de escolas em Recife, que, em 2016, se manifestaram contra a proposta de emenda constitucional do teto dos gastos, a PEC 55, a reforma do ensino médio e o projeto Escola Sem Partido. Após a exibição, será feito um debate com ex-ocupantes e realizadores do filme. Na sessão haverá legenda para surdos e ensurdecidos e também a intérprete de Libras no debate. A entrada custa R$3 a meia e R$6 a inteira. E a outra questão é que hoje também acontecerá o lançamento do livro Simone Weil, Uma Lei para a História, que trata sobre a legalização do aborto na França. A despenalização do aborto na França aconteceu em 1974, em um contexto conservador, depois de 3 dias de discussão na Assembleia Nacional Francesa, que na época era composta por 481 homens e 9 mulheres, grande maioria da direita. O livro busca resgatar a estratégia discursiva utilizada por Simone Weil, ministra da Saúde e propositora da lei.
O discurso dela foi traduzido na íntegra para o português, com o prefácio da pesquisadora do SOS Corpo, Silvia Camurça. O lançamento ocorre nesta segunda-feira, em evento gratuito e aberto ao público às 19 horas no Centro Cultural do SOS Corpo, que fica na Madalena. Lá no SOS, não é isso, Verônica? Exatamente. Estará lá também. Estarei lá. Eu já convido Verônica e Pedro para, infelizmente, encerrar o programa. A gente continua nas redes sociais. A gente tem 2 minutinhos para vocês darem as palavras finais sobre o tema. Verônica, temos chance? Temos chance. A gente precisa apostar na nossa luta, na nossa resistência. O que está por vir aí vai ser um rolo compressor. Não podemos esquecer que esse é um governo que se anuncia como um governo muito autoritário. A gente já viu muita repressão sobre quem estava lutando contra a reforma da Previdência. Isso pode se agravar, mas não pode ser razão também para a gente esmorecer, porque só a luta e só a resistência vai fazer com que a gente possa barrar essa proposta de reforma da Previdência e acumular força para as outras lutas que virão e que são muitas. Então, eu acho que é isso. Como diria um pensador que eu gosto muito, Gramsci, é pessimismo da razão, porque a situação é muito grave, mas o otimismo da vontade, e a vontade no sentido de luta coletiva organizada. Eu acho que é por aí. Pedro? Eu sigo nessa mesma direção também, Adriana. Eu acho que a palavra para a classe trabalhadora é de resistência. Temos que construir uma onda democrática, não é? Uma onda de defesa dos direitos. E aí a informação, a formação e a organização são mais necessárias do que nunca, não é? E o Fora da Curva é um belíssimo exemplo, não é? De informação, não é? De interesse estratégico para a classe trabalhadora. Então, assim, um apelo aos trabalhadores e às trabalhadoras, não é? Não caiam assim, vamos dizer assim, no risco das soluções individuais. Se organizem como categoria, não é? Se fortaleçam, não é? A classe média, não é, que não tem tanto apetite, não é, pelo movimento sindical, não é, pelas comunidades de base, não é, por favor, não é, vejam o tamanho, não é, do risco que estamos coletivamente submetidos. Vamos nos ver como um coletivo, né? Vamos nos ver como sociedade. Isso. Gente, o programa Fora da Curva vai ficando por aqui. Eu agradeço bastante a Verônica, a Pedro. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada também a Nath Sonati, Fabson Gabriel, nossos alunos, Marco da Lata na técnica. Eu lembro a vocês novamente que esta é a última semana da 4ª temporada do programa, mas a gente até sexta-feira tem programa Fora da Curva e a gente vai estar de volta em fevereiro com a 5ª temporada, né? E enquanto fevereiro não chega, você pode continuar. O microfone foi embora. Você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. A gente vai reprisar o programa às 9 da noite, aqui pela 99.9, e vocês já podem assistir na íntegra pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Boa tarde, boa semana e coragem, mais do que nunca, que a Terra está rodando. A todos nós. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas e 1